Estou aqui com a doutora Thaís, já estamos vendo as perguntas. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá ligadinho aqui, Bruno? Tá tudo ok? Ó, doutora, então, como a gente estava conversando, ficaram algumas perguntas da vez passada que você esteve aqui, que o assunto era acúmulo de função. Isso então, mesmo. Hoje a gente vai falar, né, sobre o assédio moral, mas antes vamos responder as perguntas do pessoal que ficou da vez passada. Tá Pode ótimo, ser? pode ser. Então, agora é o momento então do Piracicaba Agora e seu direito. Thaís, boa noite. Boa noite, Muito Neto. obrigado pela presença. Tudo bem? Novamente Obrigada. conosco aqui, viu? Eu que Olha, agradeço. você já pode participar também através do telefone, através do WhatsApp, tá bom? O telefone é 2534-1234 e vai mandando o WhatsApp para nós. Como a Maria ficaram algumas perguntas sobre o outro assunto, porque é totalmente pertinente, né? Sim. As pessoas querem saber mais. Já está com o WhatsApp aberto, Maria? Já Diga tá lá. sim, olha, vamos começar então com a pergunta do Vinícius, né, que é da dona Margarida, a mãe do Vinícius. Ela mandou um áudio pra gente, viu, Vamos Neto? lá, então. Vamos ouvir aqui, ó. Ok, Bruno? Viu? Eu fui contratado para trabalhar em um lugar aqui de Piracicaba como ajudante de lavanderia. E pediram minha habilitação e tal. E na minha carteira de trabalho está como ajudante de lavanderia. Que era pegar as roupas sujas e colocar nas máquinas, depois tirar das máquinas que lavam as roupas e colocar nas máquinas secas. Mas só que eu faço além disso. Eu tenho que dirigir uma perua que existe no local para poder pegar essas roupas sujas e para poder levar as roupas que já estão limpas. Mas só que na minha carteira de trabalho está como ajudante de lavanderia e não como motorista. Então eu queria saber se eu estou fazendo acúmulo de trabalho. Aí, boa pergunta. Esse é o Vinícius, Thaís. Tá certo. Boa noite, Vinícius. Obrigada pela sua pergunta. E é o seguinte, você sim está acumulando função. Por quê? Na sua contratação, foi pactuado com você algumas atividades a serem cumpridas, né? Pelo que eu entendi, em nenhum momento seu empregador disse que você teria que fazer esse transporte dessas roupas. E, realmente, quem faz transporte é motorista. Então, pelo que você pôde me falar e que eu pude analisar através do seu áudio, você está acumulando função, sim. Thaís, só para a gente, usando como exemplo o nosso amigo que mandou, como é que a gente tem que lidar com isso, o funcionário, né? Por vezes você está ali, o patrão fala, olha, faz isso para mim, leva ali, pega o carro, e fica numa situação difícil você falar assim, não, eu não vou, não é a minha função. Parece que você está indo contra a empresa, não está vestindo a camisa da empresa. Como que tem que lidar? Como é que você lida com isso? Na verdade, como eu expliquei no programa, Neto, o acúmulo de função ele só vai se dar se essas atividades se repetirem muito. Então, assim, a gente tem que usar de bom senso, né? Eu acredito que não é uma vez que seu empregador vai pedir para você fazer um favor que você vai se negar, bater o pé. Pode até causar ali um desconforto no ambiente de trabalho, né? Agora, se começar a ser reiterado, aí você tem que tomar as providências cabíveis porque está lesando o seu contrato de trabalho. Mas, afora isso, você pode conversar com o seu patrão, com o pessoal do RH, falar que não está gostando, que, na verdade, não foi para isso que você foi contratado. E tudo se conversa ali e usa de bom senso e prudência, né? E se resolve. No caso dele, tem que ter uma conversa aí. No caso dele, pelo que ele contou, ele está acumulando funções, sim. Então, daí ele teria realmente que ter uma conversa mais séria, no sentido para parar esse transporte que ele está fazendo, né? Colocar um outro empregado apto para isso. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui conversando, né, com a Thaís, que é advogada. Estamos falando sobre, entre os assuntos, a gente já vai abordar daqui a pouquinho a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Muito importante isso também. Você pode participar conosco ao vivo, 2534-1234, então mande o WhatsApp. Se você tiver alguma situação com essa, já vai mandando o WhatsApp, né? Será que é assédio? Não é assédio? Quando que é característica de assédio de fato? Já vamos entrar nesse assunto? Deixa eu só responder algumas perguntas que ficaram. Diga, Maria. Da outra vez, olha, Thaís, agora é o Cristiano. Ele diz o seguinte, ó, sou operador de estacionamento, manobro e cobro também. Isso seria acúmulo de função, Thaís?
Cristiano, boa noite. Obrigado pela sua pergunta também. É o seguinte, Cristiano, a primeira coisa que você tem que analisar é se isso foi combinado lá quando você foi contratado com o seu patrão. Você foi contratado para manobrar somente os carros ou você também foi contratado para fazer a cobrança? Porque muitas vezes essa cobrança, Neto, ela pode já estar incerta no contrato de trabalho, então não vai ser um acúmulo de função. Correto. Agora, se nessa conversa inicial, se nesse contrato de trabalho é previsto só a manobra, então provavelmente ele está acumulando função. Thaís, eu vou perguntar uma coisa para você, se isso é possível. Tudo bem, estou acumulando, ele falou, olha, de fato não está presente, não está no meu contrato de trabalho. Eu vou chamar, vamos conversar então, chefe. Olha, não está previsto, não tem como a gente colocar isso. Então, há essa possibilidade, quer dizer, isso, a lei permite que ele faça um novo contrato, então, e aí colocando ali... Pode acontecer isso? Pode acontecer sim, Neto. Pode ser feito esse adendo, né? Um adendo contratual, acrescentando essa nova função. Essa nova função tem que ser anotada na carteira de trabalho também, mas aí regulariza a situação, né? Aham. Pode ser feito. Tem alguma... Não há multa, não é? O dono da empresa não precisa ficar com medo de fazer isso. É até melhor que faça isso. Então, na verdade, assim, o empregado... pode se utilizar desse adendo para entrar na Justiça do Trabalho e falar que desde não sei quando ele fazia. Então, só agora que foi anotado. Então, assim, pode ser feito isso, né? Ele pode usar desse contrato para isso. Mas, pelo menos o período que está regular, ele não vai precisar se preocupar, né? Olha, a Thaís, ela trabalha nessa área e ela tem essa disponibilidade de conversar com os chefes, com os de RH, de proprietário de empresa. Então, a gente repara aqui pelas as informações que chegam, pelas perguntas, que fica essa dúvida no proprietário. Então, de repente, você ter aí, né, um aconselhamento de um profissional da área de trabalho, por exemplo, um advogado, qualquer outro profissional que possa te orientar, é a melhor maneira de você evitar problemas, que a Thaís colocou muito bem aqui. Às vezes você, está na situação, vou regularizar, mas pode acontecer de um funcionário, peraí, e aqueles 4 meses antes, aquele 1 ano antes que eu trabalhei fazendo isso? Então, tem que se procurar o auxílio de um profissional, né, Thaís? Para evitar problema futuro. Eu falo que, assim, um corpo de RH bem qualificado e um acompanhamento jurídico, ele reduz, assim, 70%, 80% dos problemas com empregados na empresa, né, Neto? Porque, realmente, a gente tenta dar algumas soluções realmente para evitar problemas futuros. Então, é muito importante esse acompanhamento e, assim, experiência própria que funciona. Olha, dúvidas você pode mandar para nós, a Thaís está aqui à disposição, ela que é advogada, ela entende essa questão dessa relação entre o empregado e o empregador, que é tão importante, tão delicada, mas tem que estar tudo muito bem afinado. Manda sua pergunta para nós, pelo telefone, pelo WhatsApp, tem mais 3 perguntas, é isso, Maria? É isso, ainda sobre acúmulo de função, Thaís. O Gilmar, que é lá do bairro Cobaiate, Líbano, ele diz, minha pergunta é a seguinte, sou deficiente físico, trabalho em uma empresa o dia todo em pé. O que poderia ser feito neste caso, pois tenho problemas na coluna e às vezes eu tenho que ir para outro setor, fazer outro trabalho, que não é o que eu estou registrado na carteira. Ele quer remanejado, saber, né? Ele quer saber se nesse caso também é acúmulo, Thaís. Tá. Gilmar, boa noite. Pelo que eu posso ver, assim, eles estão te remanejando de função realmente pelas suas dificuldades, pelo seu problema de coluna. Então, pelo que eu posso imaginar, a empresa tenta evitar o seu desgaste, te colocando, às vezes, em outras funções. Acontece que isso tem que ser resolvido definitivo, né? Porque uma vez que a empresa te coloca numa função, depois te tira, volta, coloca outra vez, isso pode sim gerar o acúmulo de função, né? Eu não sei quais são as funções que você realiza, porque você não falou na mensagem. Mas, assim, o correto é você ter uma conversa com o RH para que eles remanejem você para uma função que não lesione mais sua coluna, né? E que seja definitiva, para evitar esse vai e volta, né, Neto? Exatamente. Quer dizer, a princípio, acaba sendo uma coisa de interesse
para descanso, talvez seria, né? Quer dizer, você vai descansar sua coluna, mas nesse meio tempo coloca uma coisa para ele fazer, então. Né? Quer dizer, são esse tipo de acordo que tanto a empresa como o empregado, eles não têm a clareza, né, Thaís? A gente repara como falta a informação, né? Falta bastante, porque assim, a teoria, às vezes você dá um Google e acha, mas aplicar isso e tomar as decisões é diferente. Por isso que é interessante você levar um profissional, leve um profissional para dentro da empresa, converse com os funcionários, o profissional, a parte da empresa, eu acho que é ideal. Leva um profissional à parte da empresa, ele vai sentar com os funcionários, vai ouvir os funcionários, você vai colocar suas intenções e aí vai ter o acerto legal, porque acumular problemas futuros compromete até a empresa. Diga, Maria. A pergunta é da Má, viu? Ela diz o seguinte, são diversas dúvidas, viu, Thaís? A da Má é a seguinte, um colaborador que retorna de layoff, né? Leva a documentação médica de que está com doença ocupacional ao médico da empresa e o mesmo diz que entregará ao RH para alteração de função. Porém, no dia seguinte, diz a esse colaborador que não precisa trabalhar, pois o maquinário quebrou. E no dia seguinte a isso, o dispensa alegando crise financeira. A AMA quer saber o que isso caracteriza, doutora. Boa noite, obrigada pela sua pergunta. A sua pergunta, na verdade, ela tinha um outro campo, que é o campo da doença ocupacional, da estabilidade, né? Teoricamente, você voltar de uma doença ocupacional, você tem a estabilidade e não pode ser demitido em até 1 ano do seu retorno. Acontece que o seu caso ele tem que ser analisado, tem que ser conversado, por quê? A gente precisa saber por quanto tempo você se afastou, se você se afastou por auxílio-doença, auxílio-acidente, o que aconteceu, tá? Então, assim, para te dar uma resposta, teoricamente você teria uma estabilidade. Agora, só uma conversa pessoal com análise do seu caso é que eu vou poder falar melhor, ou qualquer outro profissional, né? O ideal é que ela procure um profissional para... O ideal o ideal é. Tá certo. Estamos ao vivo aqui, mais uma pergunta, diga, Maria. Mais uma pergunta que vem de longe, viu, doutora? O pessoal que está acompanhando pelo Facebook mandou também um áudio aqui. Bruno, olha só. Vamos lá. Alô, boa noite, Barbosa e toda a galera do estúdio aí. Eu moro aqui em Espírito Santo, sempre estou com você no Face aí. Me explica uma coisa, toda vez que eu chego aqui no emprego aqui, eu tenho que colocar 2 carrinhos de lixo para fora. E eu tenho que chegar 15 minutos antes. Isso é acúmulo de função, né? Lixo sem luva, sem higiene nenhuma. E eu sou obrigado a colocar, porque ninguém coloca. A outra porteira que é vigia não coloca. E eu sou obrigado a colocar. É acúmulo de função ou não? Meus amigos lá do Espírito Santo, um abraço, Espírito Santo, sempre assistindo o programa Piracicaba Agora. Chega um pouquinho antes, quebra um galho 1 dia, 2 dias, aí todo dia colocando o lixo para fora. E uma situação complicada, né, Thaís? Sim, sem EPI, né? Olha, você não me disse qual é a função para a qual você foi contratado. Pelo que eu entendi, você falou que a sua amiga é vigia. Então, eu suponho que você também seja. Então, assim, a função de vigia não é tirar o lixo. Uma vez que eles estão te obrigando a tirar o lixo todos os dias e ainda chega mais cedo, isso caracteriza o acúmulo de função. Mas, como eu falei, como você não falou a sua função, eu não posso dar essa certeza, né? Se você for vigia, provavelmente você está acumulando sim. Tá certo. Tem telefone, é isso? Vamos atender. Alô, boa noite. Alô, oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ô Neto, é o Juraci. Ô Juraci, tudo bom? Você é morador de qual bairro? Santa Terezinha. Santa Terezinha, pois não, Juraci, pode falar. Então, eu abri um processo trabalhista de 2008 para 2009. E foi ganhado em toda a instância aqui em Piracicaba. Aqui, foi para São Paulo e de lá foi para Brasília. O juiz mandou que depositasse em juízo a questão e foi para Brasília, recorreram para Brasília. E está indo para 9 anos, quase 10 anos. É normal isso? Todo esse tempo a justiça mandando pagar e eles recorreram? Correto, aí já vai responder já. Obrigado pela sua participação, tá bom? Tá aí, tem uma situação a justiça trabalhista, na verdade todas, Neto, ela anda um pouco mais lentamente do que a gente gostaria, né? Não só para o empregado, mas também para os próprios advogados, né? Então, assim,
É muito comum um processo durar 9, 10 anos, né? O que eu sugiro é você entrar em contato com o advogado que assumiu o seu caso e pedir para ele um parecer mais detalhado do que está acontecendo. Muitas vezes já foi pedido esse depósito, mas a empresa acabou não depositando, né? Muitas vezes depositou, mas deixou passar, então o dinheiro está lá. Então, assim, realmente vai ser um contato do senhor com o seu advogado para falar em que pé está esse processo. Mas questão de demora... Moroso mesmo. É moroso mesmo. Uhum. Pode participar conosco, 25341234, faça a sua pergunta. O pessoal está participando aí, a gente vai abrindo espaço, tá bom? Vamos entrar já no assunto, mas você pode participar, fazer outras perguntas. A Thaís está aqui, ela é afinada, viu? Pode perguntar que ela responde, não tem problema. Vamos ter mais uma, é isso, Maria? Agora a gente já vai entrar no assunto? No tema de hoje. Então, né? olha, Tá o tema é assédio moral no ambiente de trabalho. Thaís, acho que é legal a gente explicar primeiro o que é o assédio, o que é essa palavra assédio, né? E aí a gente entra em detalhes, o que é brincadeira, o que deixa de ser brincadeira, se o lugar permite brincadeira ou não. Tem um monte de perguntas para a gente fazer aqui. Eu gosto mesmo de dar essa introdução para o pessoal de casa entender, né, Neto? Então, assim, quando uma pessoa no ambiente de trabalho humilha, constrange, exclui uma outra pessoa, e esses atos são reiterados, isso constitui o assédio moral. Por que eu falo de reiterados? Porque um ato isolado, ele pode até caracterizar o dano moral, mas o assédio moral, ele só vai se dar com essa perseguição mesmo. Então, as condutas têm que ser ali diárias ou semanais, e essas condutas desse agente agressor, a gente pode chamar assim, elas têm que ser com o objetivo mesmo de constranger, de denegrir, de humilhar, entendeu? De excluir. Então, o assédio moral consistiria nisso, Neto, em condutas que colocam um empregado ou até um superior, porque o assédio moral pode atingir também superiores. Ser aí. Isso. São condutas que humilham, constrangem e reiteradamente. Perfeito. Olha, a gente vai voltar no outro assunto que tem telefone, é isso? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Júlio. Júlio? Isso. Pode fazer sua pergunta, a Thaís está te ouvindo, fica à vontade. Então, eu trabalho na empresa, eu sou soldador. Correto. Aí, tem uns colegas meus que trabalham na empresa, fazem o mesmo serviço que eu. E eu faço o mesmo serviço que eles e ganho um pouco menos. E isso já faz um bom tempo já. E queria saber se a empresa dava para, deixar meu salário igual ao dos outros. Entendi. Obrigado pela participação. Tá aí, conversando com os amigos, né? Percebe que o salário dele está um pouco defasado, né? Júlio, boa noite. É o seguinte, o seu caso pode ser um caso onde se peça equiparação salarial, que a gente chama, né? Só que para isso, para essa análise, existem alguns requisitos a serem cumpridos, né? Não é apenas assim, eu sou soldador, a outra pessoa é soldadora, ele ganha mais que eu, então eu quero o salário igual dele. Não é tão simples assim. Se conversado com você e preenchido os requisitos da equiparação salarial, for averiguado que realmente seu salário está destoante, o que você pode fazer é entrar com uma reclamação trabalhista pedindo essas diferenças ao longo dos anos que você desempenhou a função de soldador a menor, com o salário a menor. Então, são alguns requisitos. Mas né? um caminho também é procurar aí a questão da classe, né? Tem a classe salarial, o sindicato também dá essa orientação, não dá? Sim, o sindicato ele ajuda muito os trabalhadores, né? Muitas vezes você pode se informar, procurar alguém e eles já te falam, você está assim, com salário não equivalente, procure seus direitos. Eles resguardam bastante o trabalhador nesse sentido. Perfeito. A questão do assédio moral, a Thaís já colocou aqui para nós, a questão que se repete, né? Ela tem os dois caminhos, não é só feito do superior. A grande maioria, sim, mas não é só feito. O empregado também pode causar um constrangimento ao seu chefe, né? Como é que se relata isso, Thaís, antes de se levar o caso realmente para uma justiça? Há essa possibilidade de uma conversa? Quer dizer, a pessoa que está se sentindo ofendida, de repente, ela pode expor? Fala, olha, gente, eu quero falar aqui que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Isso funciona? Na maioria acontece assim ou não? Na prática, o que mais funciona é a conversa com o superior
ou se o assédio é pelo superior com alguém acima do superior, né? Assim, muitas vezes, pelo que eu vejo, quando o assédio é de empregado para empregado, essa conversa diretamente com o empregado causa briga ou intensifica muitas vezes, né? Porque a pessoa não gosta, acha que a outra não tem, por exemplo, senso de humor. Então, eu acho que o primeiro passo a ser feito é realmente relatar o problema para alguém que possa resolver o seu problema, né? E daí, se isso não obstar, se o empregador não tomar nenhuma atitude, porque ele tem o dever, né, de tomar uma atitude quanto a isso, aí sim a gente pode falar numa reclamação trabalhista, né, para receber uma indenização. O que muitas vezes também não é o que o empregado quer, muitas vezes ele não quer sair. Resolver a situação, muitas vezes ele quer. Exatamente. Mas acontece, Thaís, por exemplo, que ele foi ofendido e não foi a empresa que ofendeu, mas foi um colega de trabalho, foi um superior, ele quer continuar na empresa, acontece do processo estar em andamento, e aí o processo é contra a empresa, é contra a pessoa que o ofendeu. Como é que funciona isso? O processo é contra a empresa, né? No âmbito trabalhista é contra a empresa. A responsabilidade é da empresa. Porque a empresa é responsável pelos seus empregados, né? Então, assim, a justiça trabalhista, né, ela vai entender que se isso aconteceu no ambiente de trabalho é porque o empregador não tomou as condutas necessárias para isso acontecer, entendeu? Agora, ele pode partir para outro âmbito civil, com uma indenização por danos morais, diretamente para o agressor, né? Mas na Justiça do Trabalho, quem vai responder é a empresa. E ele pode continuar trabalhando na empresa? Pode continuar trabalhando. Você interpor uma reclamação trabalhista, ela não automaticamente ela não põe fim a uma relação de emprego, né? Se você não requerer isso na reclamação. Então, ele pode continuar normalmente trabalhando na empresa. E a empresa, por sua vez, não pode demiti-lo em função disso, de ter uma reclamação trabalhista. Perfeito, perfeito. Sede moral, a gente está conversando e outros assuntos também. Estamos aqui com a Thaís. E tem mais uma pergunta chegando para nós aí. A Thaís vem aqui e não para de chegar pergunta. Você reparou quando você vem aqui? Não para de chegar pergunta, né? Quantas dúvidas, não? É verdade, né? Faz uma pergunta, diga lá. A função, a gente acumula perguntas. Acumula pergunta. É muito bom, uma pergunta para você. Porque tem 4 temas e a gente está discutindo os 4 temas aqui. Tá ótimo. Olha, se Espírito Santo já era longe, a pergunta agora vem de mais longe ainda, viu? Olha só, pode abrir agora, Bruno. É o Richard, que está lá no Peru, viu? Ele diz: boa noite, um senhor aqui onde eu vivo, em Lima, Peru, faltou com respeito comigo, me ofendeu, pois eu sou deste país. Pois eu sou desse país. Isso é discriminação? Não permitiu que eu entrasse em uma modalidade de esporte por causa do meu cabelo. Isso é discriminação? O Richard, ele tem aqueles dread, sabe, Thaís? Sei, tá. Richard, boa noite. É o seguinte, aqui no Brasil, eu posso falar aqui do Brasil, não posso falar... Das nossas leis, claro. Das nossas leis, eu não posso falar lá de Lima, no Peru, né? Mas, teoricamente, isso é discriminação, tanto que aqui você poderia registrar um boletim de ocorrência quanto a isso, tá? Mas daí, no seu caso, ele foge do âmbito trabalhista. A gente está falando de danos morais aí cíveis, né? No Brasil, o que aconteceria aqui? Seria até um caso, se você realmente se sentiu abalado e constrangido com essa situação, seria até o caso de você propor uma ação na cível pedindo uma indenização por danos morais e no âmbito criminal aí registrar um boletim de ocorrência, né? Então, ele falou sobre se ele está sendo discriminado, né? Isso é. Sim, porque é por causa de uma característica dele, né? Tá, então. Thaís, olha, ficaram algumas perguntas, a gente não conseguiu nem abordar muito bem, aprofundar. Tudo bem. Mas se você tiver alguma pergunta, já manda para nós, vai estar aqui para a Thaís, da próxima vez, a Thaís responder. Tá bom, Thaís? Eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. É intenso, passa rápido, mas assim que tem que ser, né? Com certeza. Obrigada, né? Aí, Thaís, se você puder ficar, se tiver outras perguntas também, tinha um telefonema, mas caiu, né? Então tá bom, então tudo bem. Geralmente fica para atender os outros telefonemas. Tá. Mas se tiver alguma dúvida, pode ligar para nós, a gente caminha para a Thaís também. Então, obrigado, tá bom. viu, Thaís? Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Boa noite.